Na hora de escolher a maquiagem para o grande dia, é preciso ficar atento a alguns detalhes para não errar na escolha. Quem vai dar essas dicas pra gente é a maquiadora Luísa Roth, que vai contar ainda o que é tendência na make de noiva esse ano. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem, e você, Mari? Muito prazer te receber. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Que bom que você veio. E você, como é que você chama? Evelyn. É a Evelyn. Gente, a Evelyn tem uma beleza linda. Olha que noiva linda que a Luísa trouxe. É maravilhosa ela. Ai, Luísa, mas conta pra gente então. Então, Mari, eu acho que assim, as pessoas hoje em dia não estão fazendo aquela maquiagem muito forte. Eu acho que isso está mudando um pouco, eu percebo que isso mudou um pouco. Estão procurando mais naturalidade, uma pele mais leve, uma maquiagem não tão marcada, né? Isso. Mas tem aquelas pessoas que gostam e que não abrem mão também de uma maquiagem mais pesada, forte, né? É verdade. Então, aí eu pensei de fazer 3 estilos de maquiagem diferentes aqui hoje para mostrar para todo mundo. Ótimo. Uma mais clara para quem não gosta de muita coisa, uma com um pouquinho mais de trabalho, um brilhozinho e uma outra mais marcante, que eu acho que vai ficar as 3 opções que cabem dentro de uma maquiagem noiva, né? Uma proposta para noiva. Sim. E aí, então, a pele da noiva, eles falam que uma das coisas mais importantes na maquiagem da noiva é a pele. Isso. Né, Luísa? É verdade. A maquiagem de noiva, o ideal é que a pele seja com produtos à prova d'água, porque se não for à prova d'água, tem um riscozinho ali de acontecer alguma tragédia se ela chorar. Então, a gente trabalha com base à prova d'água e outros produtos para poder segurar um pouco mais essa maquiagem, né? Ai, que legal. Aqui eu fiz uma pele mais leve, bem leve, assim, sem ser muito marcada, um blushzinho de leve, né? Não passei o batom ainda e comecei a preparar um olho, que seria um olho para maquiagem mais para o dia. Ótimo, então vamos começar a primeira opção que você separou? Vamos sim. Então, eu vou pegar primeiro, aqui eu já fiz a pele e a sobrancelha, então eu vou pegar primeiro um corretivo e vou passar aqui assim na pálpebra dela. Aqui assim na pálpebra, ajeitar o cabelo aqui. E coloco um corretivo aqui na pálpebra. Esse para fixar mais a sombra, Luísa? Para fixar mais a sombra, intensificar um pouco mais a cor da sombra que a gente vai passar aqui. Então, é como se fosse uma base para a sombra, esse corretivo. Aí, ó, que interessante. Tem gente que usa primer também, né, Luísa? Isso. E o corretivo é melhor por quê, na sua opinião? Eu acho que o corretivo ele seca um pouquinho mais rápido. Então, acho que ele tem essa função de secar um pouquinho mais rápido. Então, a primeira sombra que eu escolhi é uma sombra mais rosadinha, essa sombra aqui. Vou pegar com um pincelzinho de esfumar e vou começando a esfumar sem muito mistério. Sim. Sem então muito mistério. Pego com a pontinha do pincel e vou começando a esfumar aqui no cantinho do olho essa sombra. No cantinho do olho. Isso. Então, vou marcar um pouco o côncavo. Primeiro eu preocupo só em marcar. Ok. E depois eu esfumo. Sim. E a maquiagem de noiva costuma ser mais esfumada ou mais marcada, ou depende? Depende mesmo da personalidade da pessoa mesmo, né? Tem pessoas que gostam da maquiagem mais marcada e tudo, mas eu acho que o clássico de noiva mesmo é aquele olho com o final um pouquinho mais marcadinho e um brilhinho no início. Sim. Eu acho que é a mais pedida, sim, a mais frequência é essa mesmo. Então, eu marco aqui o finalzinho com essa sombra mais clarinha e depois dou uma esfumadinha. Eu vi aqui, Luísa, que a sobrancelha você marcou mais e no começo deixou mais suave. Essa é a tendência, Isso, Luísa? Não tá usando mais aquela sobrancelha muito quadrada aqui no início, né? E tá usando aquela coisa bem esfumadinha, sem ser muito marcado. Tá. Então, como a gente vai fazer todas as propostas, eu já deixei a sobrancelha um pouquinho mais marcante para acompanhar todos os estilos. Então, esfumei o finalzinho do olho, ficou assim, e vou escurecer aqui esse cantinho. Você esfumou, mas deixou ela um pouco mais marcada, né? Isso. Porque dá para esfumar também, deixando bem suave, Bem suave, né? Mas como eu quero fazer esse formato bem redondinho, bem arredondado, eu tenho que deixar um pouquinho marcado, senão não vai aparecer esse olho arredondado aqui no final. Então, só segurar com o pincel bem leve, não tem muito mistério, esfumado. Sim. E venho aqui esfumando e deixando o finalzinho bem marcadinho aqui, concentrando a sombra para aparecer a sombra, senão acaba que não aparece essa sombra aqui no final. Então, depois que eu preparei esse final, eu vou fazer uma coisa que as noivas gostam muito, que é esse cantinho aqui mais iluminado. Sim. Que é aquele cantinho
com um brilhozinho aqui no início. Então, eu vou pegar... Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. As noivas, elas gostam mais de tons de sombras neutro? Você acha que tem que ser mais neutro, eu né, acho. Luísa? Não se usa muito colorido, né? Eu acho que ou é um marrom, ou é uma sombra mais rosada, não foge muito disso, né? Eu gosto muito de trabalhar com tons rosados, assim, que eu acho que é um pouquinho mais romântico. Então, eu gosto de trabalhar com os tons mais rosados. Então, eu vou fazer um truque aqui que eu gosto para poder deixar esse cantinho mais clarinho aqui no início do olho aqui. Tá. Então, eu peguei um produto que ele chama... É uma base de sombra, um produto branquinho. Bem branquinho, bem branquinho, gente. ele é cremoso, é o Clau. Sim. Aí eu pego um pouquinho aqui. O nome é Clau, aqui então. E venho passando aqui no iniciozinho. Que aí ele vai dar uma iluminada. Ai, gente, tá ficando tão lindo, né? A eu modelo gosto também muito ajuda, gente. Eu gosto muito desse estilo de maquiagem, assim. É um estilo que eu amo pra vida, sabe? Acho que encaixa em tudo. Vou pegar uma sombrinha um pouquinho mais clara. Sim. Um rosadinho. E venho aplicando por cima aqui desse cantinho. Engraçado como que a maquiagem nem tá pronta ainda, mas só a pele já bem preparada já dá muita diferença. Dá muita diferença. Então, venho colocando aqui nesse cantinho. E aí esse cantinho vai ficar uma sombra mais viva e o final vai ficar um pouquinho mais escura. Porque como não tem o fundo branco, esse finalzinho aqui até encontrar com aquela outra sombra que a gente colocou, sim, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Certo. Esse olho assim, mais clarinho, essa proposta mais clarinha, o que dá o tchan nesse olho eu acho que são os cílios. Então, quando a gente coloca os cílios, já aí dá aquela mudada, dá a diferença, né? Dá uma diferença enorme na maquiagem. Então, na hora que colocar os cílios aqui, vocês vão ver que vai mudar completamente a maquiagem. Muda mesmo. Então, Luísa, outra coisa antes de você continuar. Tá. É importante também usar nas noivas uma maquiagem à prova d'água, não é? Isso. É bom falar isso, porque é um momento às vezes de emoção, isso. não é verdade? Senão borra tudo, né? O que eu gosto de usar à prova d'água é uma base. Eu gosto de misturar um produto que chama Magic Primer na base para deixar ela mais resistente ainda à água. O batom, gosto de usar um batom com uma fixação muito boa, né? Que para durar ali a noite toda. E rímel, né? O rímel, delineador, que se ela chorar não vai borrar aqui tudo aqui embaixo. Ai, que legal. E eu faço outro truque também, que é usar na linha d'água, em vez de eu usar o lápis, eu uso o delineador, porque como ele é a prova d'água, aí não borra de jeito nenhum, porque o lápis, ele costuma, mesmo sendo a prova d'água, costuma borrar um pouquinho. Aí, ó, dicas de ouro então com a Luísa, gente. Aí isso até no dia a dia a gente pode usar, né, Luísa? Isso, ninguém vai sair por aí borrado, já sabe que vai chorar, já sabe que vai, né, borrar a maquiagem, usa esses truques aí da Luísa. Isso. Aí volto com outro pincelzinho e dou uma esfumadinha bem de leve ali, naquele finalzinho de nuco. Sim, tá ficando muito lindo, bem delicado. Aí vou pegar um pincelzinho menor e já vou esfumar a parte de baixo. Com aquela mesma sombra do finalzinho, eu pego um pincelzinho menor e já venho marcando aqui embaixo também para encontrar aqui, ó, esse cantinho. Então, eu tenho que preocupar aqui com esse cantinho para não dar um buraco. Então, tem que encontrar o cantinho, a linha de baixo com esse cantinho aqui em cima, Isso, esse daqui assim. Isso. Então, eu preocupo bastante com esse cantinho para não ficar parecendo ter um buraco, né? Fica parecendo até que tem uma lágrima, dependendo do jeito que tiver. E isso serve para qualquer cor de sombra, Luísa? Esse passar por baixo, eu vejo que muitas maquiadoras fazem isso, né? Elas usam uma sombra e passam na linha, como que chama essa linha aqui? Linha d'água. Linha d'água. Elas usam a sombra na linha d'água e fazem esse encontrinho. Isso. Então, pode fazer isso. Pode fazer também, pode fazer também. Então, aí agora eu já vou começar a preparar aqui os cílios para vocês verem como que vai ficar. E tem algum truque para os cílios, Luísa? Não, tem gente que fala que tem que pôr a cola, dar uma sopradinha, esperar secar. Isso, o segredo é encontrar uma cola boa, uma cola que colhe até a alma. E não passar muita quantidade, que acaba que se você passa muita quantidade, na hora de colar, ele vai meio que esparramar, espalhar. Então, aí acaba grudando de baixo com o de cima e não dá muito certo. Então, o segredo é passar uma linha fina, contínua, sem muito excesso. Não pode ter uma parte mais, outra parte menos. Então, tem que ser contínua, assim. Sim. E bem rente aqui, assim, a parte da frente. Não é nem em cima, nem embaixo. Sim. Na frente, que é onde vai encostar na pele. Porque mais se a gente no centro, passa né? na parte de baixo dos cílios,
pode vazar e grudar a parte de baixo com a parte de cima. Aí vai ser difícil depois para descolar. Então eu passo uma linha bem fininha e o ideal é você esperar secar um pouquinho. Porque se você não esperar, pode acontecer de não grudar e dar aquele desespero e aí acaba colando errado. Então eu passo uma linha fina. Aí, ó. Não sei se talvez vocês conseguem ver aqui. Não sei se dá pra ver, olha. A cola é branca, depois ela muda de cor, não é isso? Acho que ali vai dar pra ver direitinho, ó. Ah lá. Então não é aqui embaixo, não é em cima, é bem aqui assim, ó. Que é onde encosta na pele. Então essa cola é branca, é uma cola bem forte. Eu espero secar um pouquinho. O ideal é mais ou menos uns 40 segundos. Que aí quando você colar, já não tem... Colou, acabou. Não pode nem ter chance de errar. Se errou, tira e coloca de novo. Faz tudo de novo. Limpa a cola, faz tudo de novo. Tá. Então, vou esperar um pouquinho. Essa cola, ela é muito boa, então não precisa esperar tanto tempo. Sim. Então, um pouquinho só que eu espero, dou uma sacudida assim e aí vai. Então, vou primeiro. Eu miro mais ou menos aqui no centro do olho. Enquanto a gente espera, tá colando. Nossa, que cílios poderosos. Olha como que dá a diferença. Gente, a Evelyn veio toda linda, de vestida de noiva. Veio a caráter, né? Isso. Aí, ó, parece que colou. Isso, aí eu encosto os cantinhos. Mas vocês vão ver como que muda. Gente, tá linda. Como que muda. Olha como que muda a maquiagem. Muda demais. Muda muito, né? Aí depois eu vou esperar secar para me passar o rímelzinho. Enquanto o cílio está colando, é bom a gente ficar verificando direitinho se não tá soltando. Porque enquanto a cola tá mole, dá tempo ainda de ajeitar. Dá ainda para mexer um pouco, mas depois fica difícil, né, Isso, Luísa? fica difícil. Aí eu vou passar... vai passar no outro. No outro. O outro eu já até passei um pouquinho de rímel antes. Porque assim, pode ser que a pessoa não queira usar os cílios, né? Sim. Ela tem vários tipos de cílios também, né, Luísa? Tem maior, tem menor. Delicada. Ah, eu não quero usar um cílios tão grande, né? Eu quero usar uma coisa mais delicada. Isso. Tem vários tipos, aí você pode escolher o seu. Às vezes ela nem quer usar, né? Então pode também, não tem problema. Pode ficar à vontade. E você repara bem que ele é um cílios, esse que a Luísa usou, ele é bem volumoso e comprido também, né? Isso, ele é volumoso mesmo, gente, é lindo. Mas ele é um pouquinho mais bagunçadinho, então não dá aquela impressão de um todo. Fica bem natural, assim, né? Ele fica bem natural, ele fica bem natural. Então, tá deixando secar eu gosto um da pouco. cola branca, outra coisa, eu gosto da cola branca, porque a preta, principalmente se estiver nova, pode encostar ali onde não deve e estraga a maquiagem toda. Então eu gosto da cola branca por isso. Depois que ela seca, ela fica transparente. Então acaba que é melhor a cola branca por isso. Então você tem uma chance de errar, mas que não vai estragar a maquiagem. Então eu vou colar. Na hora de comprar, a gente compra a branca, né? Isso. Eu pinço bem os cílios. Encosto primeiro o meio. Olha lá. E aí depois eu vou encostar a partezinha que tiver com risco de encostar na pele, primeiro. Então, por exemplo, se essa ponta tá levantada, eu venho e ponho ela para baixo. Então, primeiro eu vou onde ele tá correndo risco de encostar no lugar errado. Luísa, o certo é rente aos cílios. Isso. Na verdade, sem encostar na pele? É entre os cílios e a pele. É bem onde o fio começa a sair. Ok. Bem onde o fio começa a sair. Então, eu venho e vou conferindo aqui. Pode abrir o olho. O trabalho da Luísa é bem minucioso, tá conferindo, colou primeiro no centro. E olha como que já dá uma diferença, porque não é necessariamente que a pessoa tem que fazer tudo em uma maquiagem. Colocou uma sombrinha, colocou uns cílios legal, pronto. Então eu venho conferindo se o cílio está coladinho no lugar certo, né? Enquanto a cola tá molhada. Olha só, gente. E ficou certinho. Olhando a Luísa fazer, parece que é muito fácil. Mas eu acho que um pouquinho de treino dá para pegar fácil. Agora eu vou pegar um rímel. Agora que aquele lá já secou, eu posso encostar de novo nele. Porque enquanto ele tá secando, se eu encostar, ele vai sair junto. Então, agora eu posso vir aqui e juntar o de baixo com o de cima. Ó, repara que a Luísa tá segurando, inclusive, a pálpebra da Evelyn, porque já secou, então ela tá segurando, protegendo ali também e passando o rímel. Isso, aí a gente passa o rímel para juntar o dela com o postiço e ficar
uniforme, uma coisa só. Eu gosto muito de passar também na parte de baixo, mesmo se for uma maquiagem mais clarinha, acaba que essa parte de baixo com o rímel dá um olhar mais de boneca. Então, eu gosto de passar aqui assim um pouquinho embaixo. Aham. Então, essa primeira maquiagem, eu faria isso daí, não passaria mais nada e já estaria finalizada, que seria a sombra mais clarinha, uns cílios mais volumosos para dar um tchan na maquiagem, sem precisar pesar tanto o olho. Agora, nós vamos passar para a segunda proposta. Qual que é essa proposta? Então, a segunda proposta eu pensei de um olho um pouquinho mais escuro, sem usar o preto, e um brilhozinho no canto interno do olho, que eu acho que aí é o mais pedido, essa é a mais pedida. Eu também acho que é a mais pedida, intermediária, né? Intermediária, que aí não tem o risco de errar. Então, eu vou pegar uma sombra... Olha só que legal, gente. Mais ou menos do mesmo tom dessa primeira, só que é um pouquinho mais escura. Mesmo, ela é um pouquinho rosada também, um pouquinho mais escura. E vou marcar bem aqui o côncavo dela. Então, pincelzinho tá bem leve, venho marcando aqui o côncavo. Olha só. E esfumando com a beiradinha do pincel. E essa sombra é mais marronzinha, né, Luísa? Desculpa te interromper. Nada. Ela é um pouco mais marronzinha, mas ao mesmo tempo é mais nude, mas mais escura, né? Isso. Mas esse marronzinho, ele tem um fundinho um pouco rosado. Que é igual eu te falei, eu prefiro trabalhar com uma sombra mais rosada, que eu acho um pouquinho mais delicada do que fazer uma sombra marrom. Então, eu venho esfumando, o pincel bem levinho. E vou escurecendo esse cantinho aqui aos poucos, né? Pra eu poder ir dosando, pra não invadir demais com essa sombra, não expandir muito e ficar um pouco mais escura. Ok. Então, um pouquinho assim, só no final de leve já é o suficiente, Já é o suficiente, já mudou. Então, eu sempre marco o côncavo. Deixa eu só mostrar a diferença. Mostra aqui a diferença, gente, do olho mais escuro pro olho mais claro. Olha. Ela começou a passar, já dá uma diferença muito grande. Um pouquinho mais escuro, mais marcadinho o côncavo no finalzinho. Aí vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, sempre pego a sombra, marco o côncavo e depois esfumo. Ok. E uma coisa que eu acho que mudou também um pouco. As pessoas têm percebido mais que antes falava assim, a maquiagem é esfumar, esfumar, esfumar até... cair, né? Tinha que esfumar muito. Isso, tinha que esfumar demais. Mas hoje em dia os produtos estão assim maravilhosos. Então, uma sombra pigmentada, você não precisa ficar, não dá tanto trabalho, sabe? Você faz ali rapidinho e já dá o mesmo resultado. Então, escureci um pouquinho o cantinho. E agora eu vou escurecer um pouquinho mais com uma outra sombra, só que bem mais escura. Essa daqui, ó. Ela é bem mais escura, tá vendo? Bem mais escura mesmo. Então, eu pego um outro pincel diferente. Para cada sombra, eu uso um pincel diferente. E vou marcar aqui o cantinho mais um pouco, para ficar mais marcadinho, mais pretinho aqui no final. E eu acho que também, assim, as noivas não gostam muito de usar a sombra preta, né? Sim. Mas sempre tem aquela pessoa que não dispensa o preto. Agora, o horário do casamento também conta, né, Luísa? Influencia muito. Por exemplo, essa maquiagem pode ser para um fim de tarde... Pode. Ou não? Geralmente, o casamento começa ali umas 6 horas, né? Mas quando ela vai pra festa, tudo já tá escuro. Então, não pode ser tão claro, por isso que a intermediária é a melhor. Porque não pode ser tão clara e nem tão escura, né? Porque... Casamentos pela manhã são mais raros, né, gente? É mais difícil um casamento de manhã. Bastante, mas... É mesmo, Luísa? Tá usando muito. Tem uma impressão que à tarde é sempre esse pôr do sol, 6 horas, o pessoal gosta mais. Verdade. Mas o pessoal tem mudado muito a questão de como fazer o casamento, né? Isso, verdade. Então, agora, olha só, como que já deu diferença, gente. Vira um pouquinho mais. Nossa, deu uma diferença grande. Porque aquele rosa mais clarinho ficou bem no fundinho. Sim. Isso. Então, e colocou esse marrom, ficou muito legal. Eu gosto muito dessas sombras, muito. Assim, são as que eu mais uso, assim, são esses tons. Olha só, ficou então, lindo. Marco bem aqui o cantinho com essa também. E essa seria talvez uma segunda proposta com brilhinho, né? E aí depois a gente vai escurecer mais ainda essas sombras. Nossa, Luísa, tá muito lindo. Tá gostando, muito legal. Mário? Tô demais. Ai, que bom. Ó, então, marquei, venho marcando de novo. A mão tem que ser leve. O pincel não pode afundar no rosto da pessoa. É bem delicado, assim. É como se estivesse fingindo que tá encostando. Bem delicado mesmo.
E o delineador? A gente viu que na primeira proposta nós não usamos o delineador, né? Isso. Então, tem usado muito ou parou, Luísa? Como que é isso? Acho que as noivas não usam muito delineado, né? Porque o delineado nem sempre dá para fazer em todo mundo. Sim. Então, noiva, normalmente elas não pedem o delineado, sabe? Porque o delineado acho que remete um pouco a uma coisa mais, não mais fica escura, uma coisa, mais sim, noite, né? Uma coisa mais ousada, assim. Então, acho que o delineador elas não usam tanto. Então, essa seria a segunda proposta, que é o cantinho mais escuro. E agora eu vou colocar o brilho, o né? brilho. E aí depois a gente vai escurecer um pouco mais, inclusive, a linha d'água, né? Pra poder ficar um pouquinho mais marcante o olhar dela. Vou usar uma colinha. Uma colinha. De glitter. Colinha de glitter. Para comprar isso, como que a pessoa acha isso fácil, Luísa? Acha assim. E assim, outra coisa, Mari. Hoje em dia, tem muita marca bacana nacional. Porque era difícil a gente ter coisa boa, né? Verdade. E que se fosse em conta, que desse para comprar. Hoje em dia a gente consegue usar uma maquiagem bacana de marca nacional. Então, assim, tem várias marcas que tem a colinha e não muda tanto assim a diferença, né? Então, vou pegar uma cola para glitter. Isso, vou pegar um pouquinho dessa colinha e vou colocar bastante aqui no inicinho, porque eu quero fazer aquele cantinho mais claro no olho. Então, eu coloco aqui a cola. Colocou a cola no cantinho. Isso. E eu vou usar o mesmo pincel para colar o glitter. Sim. Não vou trocar o pincel. Olha só. Então, para fazer esse cantinho de noiva aqui, clarinho, que usa muito, eu venho com a cola. Depois vou escolher um glitter. Eu escolhi um glitter dourado, porque eu acho que ou é prata ou dourado, né? Universal. É verdade. Quanto menos moda inventar, mais bonito fica. Então, olha só que lindo. Venho com glitter em cima da colinha. E deixando mais concentrado aqui nesse inicinho, para ficar parecendo aquele pontinho de luz. Então, venho aqui com o glitterzinho. Gente, o glitter dá muita diferença. Um glamour. Dá, olha como fica lindo. Linda. Mas assim, essa maquiagem, todos esses três estilos, poderiam ser apresentados com outras cores, nada interfere a pessoa escolher a cor que ela quer, né? Então, se ela gosta mais de marrom, se ela gosta mais de... Pode ser até um roxo, uma cor mais colorida. Mas, gente, esse brilho, vou te falar, viu? Fez a diferença. Já dá um charme, né? Noiva tem que ter um brilho, não é possível. Isso, eu venho com o pincelzinho aqui tirando, eu também acho. A noiva Você que fala também que não acha, quer Luísa? o brilho, não entendo muito bem, porque eu acho que tem que ter. O brilho é muito importante, né? Ai, que legal. Ótimo. Então, lindo. Essa seria a segunda proposta, que é um intermediário, não é tão escuro e nem tão claro. Nem tão claro. E agora a gente vai começar a escurecer essa maquiagem para ser uma terceira proposta bem marcante, né? Então, eu vou usar uma proposta mais para a noite, né, Luísa? Um delineador. Que é a prova d'água, né? Eu acho importante. Então, em vez de usar o lápis embaixo dos olhos, eu vou usar o delineador, porque aí fica a prova d'água, né? E não tem o risco de escorrer, manchar, alguma coisa assim. Então, eu vou usar ele como se fosse um lápis, mesmo na linha d'água. E vou passar... Lá, que legal. Um pouquinho mais pra cima. Então tá passando aqui na linha d'água. Na linha d'água, dando uma leve borradinha pra fora. Rente a linha d'água, dando uma leve borradinha para fora. Isso. Agora a mesma coisa aqui. Bem rente. E esse delineador, ele não sai de jeito nenhum. Por isso que eu gosto de usar esse em vez de lápis. Porque o lápis acaba borrando. Assim, até hoje eu nunca conheci um lápis que resistisse o tempo inteiro sem borrar. É verdade, a pessoa chora, se emociona. Então, um pouquinho escuro ali. Vou usar um pouquinho de sombra preta para escurecer também essa parte de baixo, esfumar um pouquinho a parte de baixo. Então, você passou o delineador na linha d'água, um pouquinho mais embaixo, aí vai passar um pouquinho de sombra preta. Isso. Ok. Aí eu venho com um pouquinho da sombra, bem rente lá a raiz dos cílios, como se eu estivesse esfumando lápis. Sim. Venho esfumando aqui o cantinho e vou deixar só esse cantinho mais marcado, para dar essa impressão de que o marcante é só aqui no final do olho, menos da metade do olho, né, parece? Bem aqui assim. Mas na ponta, tipo um terço do olho. Isso, eu gosto desse efeito, sabe? Sim.
cantinho mais trabalhado aqui. Nossa, que dica boa. Dá um efeito, parece que tá aumentando o olho um pouco também. Isso. Chamando mais atenção. E, assim, antes eles falavam que o preto embaixo fechava, né? Eu acho que não. Eu acho que fica muito mais bonito você ter essa parte de baixo trabalhada. Eu vou usar aquela sombra intermediária que eu usei agora. Mais marronzinho. Isso, e vou esfumar esse preto para não ficar muito marcante. Dou uma leve esfumada com essa intermediária para voltar com um pouco também da cor. Olha, tá ficando lindo. Ficando lindo. Isso, depois que eu fiz essa parte de baixo, eu vou escurecer de novo a parte de cima. Se ela quisesse usar assim também, ficaria ótimo, né? Porque o cílio já tá volumoso. Ficou bem lindo. Isso, o cílio já tá mais volumoso, a parte de baixo já tá um pouquinho mais marcada. Então, acho que daria pra usar assim também. Mas aí a gente vai escurecer um pouquinho mais o final, né? Porque nunca é demais, né? É verdade. Então, vou pegar o clau, agora só que o preto. Clau preto. Que é a base de sombra. E vou começar a esfumar ele aqui no cantinho. Sim. Eu acho o clau que ele é ótimo para esfumar, né? Ele é uma pastinha mesmo. Então, eu acho ótimo para esfumar. Só que depois a gente tem que vir com a sombra por cima, porque todo produto que é líquido, a gente tem que selar, porque senão escorre. Então, tudo que é líquido, sela. Pastoso, líquido, sela. Passou a base, sela com pó. Certo. Passou o lápis, sela com pó. Passou esse clau, sela com pó para não escorrer. Porque se você deixar esse produto molhado, pode escorrer na pele da pessoa. Olha só, que legal. Você vê que não tá usando preto, aquele olho mais preto mesmo. Dá uma escurecida, mas não fica tão escuro, né, Luísa? Isso, é mais para dar um charme, para substituir o delineado. Acho que é legal fazer um pouquinho o preto aqui no cantinho. Ah, ficou legal também. E bem clarinho, né, na parte do meio para dentro. Do meio para dentro, mais clarinho, para abrir um pouco o olhar, mostrar um pouco do brilho, do glamour, né? Porque acaba se a gente escurece o olho todo, aí quando ela abre o olho não vê nada. Não dá para ver. Não vê nada, Tá muito lindo. Então agora eu venho com a sombra e venho selando esse clau. Olha só, gente. Em cima do clau. Sombra preta, a sombra preta. E venho selando. Porque sabe também, Mari, a sombra preta, você já deve ter visto isso quando você estava se maquiando. Aquele preto que você faz, o trem fica cinza, menos preto, fica de qualquer cor. Menos preto. Então o clau ajuda a deixar esse cantinho preto. Olha que dica boa, gente. Mas depois você tem que vir com a sombra e selar ele. E selar o clau, senão escorre, né? Isso. Então, eu venho dando batidinha com a sombra preta. É fácil achar esse clau também? É fácil. Marcas assim, lojas de maquiagem. brasileiras também tem? Marcas brasileiras? Esse que eu usei é uma marca brasileira. Legal. É uma marca muito bacana, assim. Tem bastante produto à prova d'água. Muito bem legal. bacana. Esse clau, ele é à prova d'água. Ai, gente, mas eu gosto sempre legal. de selar para não correr o risco Não correr o borrar. risco. Já que a regra é selar, né? Líquido e pastoso com pó. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou fazer só mais uma coisinha que é... Eu volto de novo com aquela sombra mais escura para esfumar o preto, porque senão acaba que fica a marcação. Então, eu volto com a sombra mais escura e venho nas bordinhas do preto e esfumo de novo. Então, eu vou voltando com os outros pincéis para dar o acabamento. Muito legal, gente. Engraçado que fica a marca, né? Mas não fica aquele degrau, aquela coisa aquela forte demais. Napolitano, que é creme, morango e chocolate. O importante o legal de você voltando com as outras sombras é tirar essa marcação, essa transição, que fica aquela linha certinha, né? Então eu volto com a sombra mais escura e venho tirando essa marcação. Vou pegar o pincel daquela outra sombra mais clarinha, só o pincel mesmo, sem nada. E volto de novo um pouquinho mais acima para ir esfumando. Então, o segredo é você pigmentar a sombra, deixar o olho com as sombras bem intensas e ir voltando depois para poder tirar as marcações. E vai voltando. Nossa, ficou lindo esse efeito. Fica dessa bonito, sombra, né? Depois do preto, um pouquinho assim, dá uma iluminada. Fica lindo. Ficou lindo. E aí volta esfumando. Gente, ficou Olha como muito ficou legal. linda.
Olha só. Aí, para finalizar essa maquiagem, a gente vai passar um batom. Eu vou passar um batom meio termo, para poder não ficar tão claro nem tão escuro. Ótimo. E também acho importante ser um batom de longa duração, né? Porque a pessoa quer comer, É verdade. ficar à vontade, não quer preocupar em retocar o batom. Com certeza. Eu vou usar um batom que é aqueles de 24 horas, né? Sim. Eu não gosto de falar que tem um tempo, porque isso depende. Depende muito do que a pessoa... Depende muito, mas um batom de longa duração. Então, olha só que eu vou legal, escolher um gente. rosinha mais queimado também, para combinar com as sombras do olho. É verdade. Olha que lindo esse batom. E vou passar... Esse tipo de batom também com maior durabilidade, a gente encontra fácil, Luísa? Encontra em loja do shopping mesmo, assim, também. Acho também. Isso. Aí eu escolhi Então, um rosinha mais queimado, né? Como ela Sim. tá com a maquiagem mais rosadinha. Então tá ficando bem legal. Passa Isso, vem fazendo o contorno da boca, seguindo mesmo a linha dos lábios dela. E com bastante cuidado aqui para não borrar para fora, né? Esse batom. Isso. Senão é bem importante essa parte, né? A mão tem que ser firme, fazer uma linha contínua, né? Não pode estar tremida. Verdade. Essa linha. E o batom também eu acho que é uma parte muito importante, né, Luísa? Tem que ser um batom de muita qualidade para não craquelar, né? Não ficar abrindo a maquiagem. Fica tão feio, né? Tem que investir, né? É o dia dela, é um dia muito importante. Tem que investir mesmo para essa maquiagem durar mais. Lindo batom. E a Luísa também passa super bem. Então, eu vou esperar esse batom dar uma secadinha. Depois, se você quiser passar o gloss por cima, você pode passar. Mas essa daí é a proposta mais escura, né? Então, a gente foi passando todas as fases da maquiagem. Eu acho que, assim, deu pra entender direitinho, né? O que vai do estilo da pessoa mesmo. Se ela quer mais claro, mais ficou escuro. Lindo. E essa daí ficou é a minha lindo, proposta. Luísa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.